Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, lendo um texto da palavra do Senhor que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, apenas o verso 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou ler novamente o texto. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Vamos obedecer à ordem do Senhor? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Irmãos, vamos abrir agora as nossas Bíblias no Evangelho de Cristo, narrado por João. João, capítulo de número 15. João, capítulo 15. Do verso 1 ao verso 5. João, capítulo 15. Do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Vamos ter um momento agora de oração ao Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre.
Te agradecemos, ó Pai, porque nós temos a oportunidade de louvar e bendizer o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, esteja ministrando sobre nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, é que oramos agradecidos. Amém. Vamos louvar o Senhor agora com o hino de número 120. Necessidade, ou melhor, careço de Jesus. Careço de Jesus. Hino 120. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas vi na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, me desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Irmãos, eu quero dar agora alguns avisos para a igreja. O primeiro deles, nós continuaremos com as portas do templo fechado. Nós não teremos culto durante a semana e nem no próximo domingo aqui na nossa igreja. Nós estaremos obedecendo às ordens do governo estadual e também do prefeito de nossa cidade. Mas nós teremos cultos todos os dias nos lares. E nós teremos também cultos pelas redes sociais. Fique atento para você receber os avisos, os horários de cultos que nós teremos pelas nossas redes sociais. Teremos também, no decorrer da semana, alguns avisos sobre dízimos e ofertas. Fiquem atentos também quanto a isso. Eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor,
um texto muito conhecido, que se encontra em Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Abra sua Bíblia aí, não feche. Nós iremos fazer uma exposição de alguns versos que antecedem e alguns versos que sucedem o texto que nós iremos ler. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Deixa eu ler mais uma vez o texto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós te pedimos neste momento que o Senhor fale conosco, que Tu abras, ó Pai, a nossa mente e nos dê compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o título deste livro é extraído do capítulo 1, verso 1, que usa a expressão Lamentações, do capítulo 2, verso 1, que usa também o termo Lamentações, e do capítulo de número 4, que também usa a expressão Lamentações. E é interessante que essa palavra era muito usada nos cantos fúnebres entre o povo de Israel. E também o livro de Lamentações era lido anualmente, no dia do lamento, pela destruição do templo de Jerusalém, pelos babilônios, no ano 587, antes de Cristo. E também continuou sendo lido, a partir dos anos 70 depois de Cristo, quando o templo também foi destruído. Uma coisa que nos chama a atenção quando nós lemos o livro de Lamentações é que Deus não age traiçoeiramente. O povo de Deus foi insistentemente advertido pelos profetas sobre o juízo iminente de Deus. Mas mesmo assim, o povo de Deus não deu ouvidos aos profetas de Deus, aos homens de Deus. E a demora da visitação de Deus gerou uma falsa segurança na nação, a ponto do povo de Israel afirmarem categoricamente: templo do Senhor, ou seja, o templo do Senhor era uma segurança de que o povo de Deus não seria visitado pelo juízo de Deus. E alguns conceitos básicos que você e eu temos que entender quando nós estudamos o livro de Lamentações são esses. O primeiro deles: Deus castiga o pecado. Nós não podemos esquecer, irmãos, deste conceito, que nós encontramos no livro de Lamentações e nós encontramos em todos os livros da Bíblia. Deus castiga o pecado. Segundo, Deus ensina o seu povo por meio do sofrimento. O nosso Deus, Ele usa o sofrimento para nos ensinar. Terceiro, o julgamento divino é sempre justo, porque justiça é um atributo do nosso Deus. E todo o julgamento de Deus é justo. Mas tem um conceito em Lamentações que você e eu não podemos esquecer.
Deus é fiel e Ele dá esperança aos justos. Então, primeiro, é que Deus castiga o pecado. É uma verdade. Segundo, Deus ensina os fiéis por meio do sofrimento. O julgamento de Deus é sempre justo, mas louvado seja Deus, que Deus é fiel e Ele dá esperança ao seu povo. Uma coisa também que nós não podemos perder de vista, que nós encontramos em abundância, principalmente no Antigo Testamento, é a origem do sofrimento. Primeiro, a origem do sofrimento pode ser retributivo, ou seja, Deus está castigando o pecado. Mas também pode ser disciplinador, ou seja, Deus permite a aflição para corrigir, para colocar o seu povo no caminho dele. Mas também pode ser probatório, ou seja, Deus testa o nosso coração. Mas também tem um conceito, que o sofrimento ele é inevitável por causa da queda. Nós vivemos em um mundo caído. Nesse sentido, o sofrimento, ele é inevitável. Mas também tem outra origem, e é uma origem necessariamente misteriosa. Nós não temos a resposta. Nós não temos. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Assim sendo, irmãos, eu queria entrar agora na exposição de alguns versículos do livro de Lamentação. Mas ainda à guisa de introdução, é necessário que você e eu façamos uma diferenciação entre lamento e lamentação. Na língua portuguesa, nós conseguimos ter uma certa ajuda na diferenciação. Por exemplo, lamento, na maioria das vezes, é tristeza por algo irreversível. Por exemplo, a morte de alguém é um lamento, é algo irreversível. Aquilo que aconteceu lá no passado é um lamento, é algo irreversível. Agora, lamentação é diferente. Lamentação é um apelo ao Deus misericordioso para que Ele intervenha em circunstâncias desesperadoras. Deixa eu dar um exemplo bíblico para vocês. Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? É um salmo não de lamento, mas é um salmo de lamentação. Davi está fazendo ali um apelo ao Deus misericordioso, para que Ele intervenha em uma circunstância desesperadora. Nesse sentido, nós podemos afirmar que o profeta Jeremias, até o verso 20, ele se encontrava em lamento. A partir do verso 21, o profeta Jeremias se encontra em lamentação. Então, eu queria que você e eu, esta noite, saíssemos do lamento e entrássemos na lamentação. Certo? Vamos lá. Primeira coisa, trazendo à memória o que pode me dar esperança.
Olha aí, irmãos, o verso de número 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Irmãos, notem como a alma do profeta estava. Olha o verso de número 17. Afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança. Notem, ele diz, afastou de mim a paz, esqueci-me do bem, pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Este homem está só no lamento. É como se Jeremias estivesse no funeral do povo de Deus. Não havia mais esperança no coração do profeta. E ele diz no verso 20, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ou seja, ele só trazia ao seu coração coisas que geravam pânico, medo, desespero, inquietação, angústia, falta de paz. Até que no verso de número 21, ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Irmãos, eu entendo que aqui nós temos o que nós chamamos de solilóquio. É quando nós fazemos uma pergunta para nós mesmos. Talvez Jeremias, olhando para si mesmo, ele chegou à seguinte conclusão: eu preciso de trazer à memória aquilo que pode gerar em mim esperança. Aí ele começa a elencar algumas coisas que gerariam esperança nele. E a primeira coisa que ele traz à baila, talvez a mais importante, é que o Senhor é misericordioso. Olha comigo aí o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, notem, plural, não tem fim. Perceberam? A primeira coisa que vem na mente dele é que o Senhor é misericordioso. Se você ler também o capítulo 15 do livro do profeta Jeremias, ele também passava por uma crise. Aí ele diz lá, encontradas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, irmãos, a primeira coisa que Jeremias trouxe à baila é que o Senhor é misericordioso, que as suas misericórdias não têm fim, e louvado seja Deus, elas se renovam a cada manhã. Então você e eu temos que ter em mente que o nosso Deus é o Deus da misericórdia. Ele é misericordioso, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Nós não podemos perder de vista, irmãos, este atributo do nosso Deus, que é o atributo da misericórdia. Irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, ai de nós. Se não fosse a misericórdia de Deus, ai do planeta Terra. O que nos sustenta é a misericórdia do nosso Deus, que não tem fim, e que elas se renovam a cada manhã. Da mesma forma que todo dia o sol aparece, as misericórdias do Senhor também aparecem, todos os dias. Nosso Deus não é um Deus bipolar,
que é misericordioso hoje e é tirano amanhã. Não, misericordioso todos os dias. Segunda coisa que enche o coração de Jeremias de esperança, que tem que ser o seu coração, o meu coração de esperança, está aí no verso de número 3, renovam-se a cada dia, grande é a tua fidelidade. Irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel. A palavra fiel é a mesma de fidelidade. Esse verso 23 aqui, que diz que o Senhor é fiel, que inspirou o hino 32, Tu és fiel, Senhor, nunca mudastes, nunca faltastes, tal como eras, Tu sempre serás, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Irmãos, quando nós afirmamos que o Senhor é fiel, nós estamos dizendo que Ele continua tendo um pacto com você e comigo, que Ele tem uma aliança com você e comigo, que Ele não muda, que as promessas que Ele fez para mim e para você, elas estão aí, e nós devemos apropriar delas, irmãos. Jesus afirmou que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quantas outras promessas que nós temos, irmãos, que nós podemos apoiar a nossa confiança. São promessas das mais diversas, que são encontradas em Gênesis e em Apocalipse, são encontradas em toda a Bíblia. Se apoie nessa promessa, irmãos, de que o Senhor é fiel. É outro atributo do nosso Deus, a fidelidade. Terceiro, irmãos, o nosso Deus é bom. Não é bonzinho, Ele é bom. Verso 24 ao verso 28 nos diz isso. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Irmãos, o nosso Deus é bom. Quando nós somos disciplinados por Deus, nós não somos disciplinados para o nosso mal, nós somos disciplinados para o nosso bem, para o nosso crescimento. A correção do nosso Deus, ela é pedagógica. A correção do nosso Deus é amorosa. A Bíblia diz que Deus nos corrige, é porque Ele é um Pai zeloso e amoroso. Ele não quer que os seus filhos saiam do caminho. E uma coisa que você e eu deveríamos ter em mente, que a palavra disciplina e discípulo vem da mesma raiz. O Senhor nos disciplina, é porque nós somos discípulos. Para os não crentes, não há disciplina, há juízo de Deus. Para mim e para você, que somos discípulos de Jesus, há correção, para que você e eu voltemos para o caminho do Senhor. Quarta coisa que Jeremias elencou aí, é que o Senhor não rejeita o seu povo. Olha o verso 31 comigo. O Senhor não rejeitará para sempre. Que coisa maravilhosa.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Você faz parte do povo de Deus. Você faz parte dos eleitos de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando diz que nós somos raça eleita, está dizendo que nós temos um ancestral em comum, e esse ancestral é Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus jamais vai rejeitar o seu povo. Se você se sente rejeitado, o problema não está com Deus, o problema está com você. Não é Deus que está te rejeitando, é você que se sente rejeitado. Estude a Bíblia e você vai ver que Deus nunca rejeitou o povo de Israel. Era o povo de Israel que rejeitava o Senhor, ou se sentia rejeitado pelo Senhor. Conosco não é diferente. O Senhor Jesus jamais vai rejeitar os seus. Quinta coisa, o Senhor nos ama em meio à nossa dor. Olha o verso de número 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Irmãos, quando nós estamos sofrendo, nós temos a sensação de que nós estamos sofrendo, é porque Deus não nos ama. Isso não é verdade, meu irmão. Tira isso da sua mente. Isso é uma mentira que o diabo plantou aí no seu coração, que a teologia da prosperidade plantou aí no seu coração. Não há promessa na Bíblia de que você e eu não passaríamos por dificuldades, pelo contrário. A palavra de Deus diz que nós passaríamos sim por dificuldade, mas o Senhor estaria conosco todos os dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, em nome de Jesus, se você tem aí no seu coração que você está sofrendo, que Deus desistiu de você, que Deus não te ama, tire isso agora do seu coração, irmãos. Deus te ama, e Deus te ama muito. Diz lá em Oséias que Deus nos ama com amor eterno. Jesus amou seus discípulos e os amou até o fim. Sexto, irmãos, o Senhor não tem prazer em corrigir o seu povo. Ele não nos corrige porque Ele é um tirano, um déspota. Ele corrige porque precisa. Vou repetir, porque Ele é um Pai amoroso. Olha o verso de número 33 comigo. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Notem, diz que Deus não se alegra quando Ele corrige o seu povo. Leia com cuidado o verso 33, e você vai ver que o Senhor não tem prazer em corrigir o seu povo. Ele corrige porque é necessário. Você que é pai, você que é mãe, você sabe. Nós não nos sentimos bem em corrigir os nossos filhos. Nós corrigimos os nossos filhos porque é necessário, porque é preciso. A palavra de Deus nos diz que se Deus não nos corrige, é porque nós somos bastardos, é porque nós não somos filhos. Irmãos, Deus se entristece com aqueles que Ele pune.
Já parou para pensar sobre isso? Deixa eu dar um exemplo como pai. Quantas vezes eu corrigi os meus filhos e eu fiquei mais triste, mais choroso do que os meninos. Eu fui áspero, eu fui duro, mas eu sofri muito. Lá no coração, eu sofri mais do que os meus filhos. Deus também, Ele não se alegra em nos punir, em nos corrigir. Mas como Pai amoroso, Ele o faz para a sua glória e para o nosso deleite. Sétima coisa, o Senhor está no controle de todas as coisas. Verso 37 e 38. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? Nota, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Todas. Você está achando que Deus perdeu o controle do coronavírus? Você está enganado, meu irmão. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sempre esteve e sempre estará no centro, no comando, no trono do universo. A Bíblia diz que Ele conhece cada estrela. E os astrônomos nos ensinam que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. O Senhor Jesus conhece cada peixinho, de cada rio, de cada tanque, do mar, dos oceanos, cada um deles. Nosso Deus jamais perdeu e jamais perderá o controle de qualquer coisa. Por isso que nós cantamos, segura na mão de Deus e vai. Oitavo, o Senhor nos disciplina e não devemos queixar, pois é prova de amor. Olha o verso 39. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Já parou para pensar sobre isso? Em vez de você queixar de Deus, você deveria queixar de si mesmo, dos seus pecados. Nós não podemos nem verbalizar a nossa mágoa contra Deus e nem armazenar no nosso coração mágoas contra o nosso Deus. É claro que nós que somos crentes, nós não verbalizamos que nós estamos chateados com Deus, mas lá no nosso coração, a gente sente aquela pontinha de chateação com Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos nos queixar, que nós devemos entender que tudo que acontece de ruim é fruto de pecado, seja do nosso pecado, seja de pecados de outros. Nós não podemos esquecer disso. Irmãos, eu anotei uma frase aqui que eu gosto muito. Um juiz castiga um criminoso, a fim de preservar a lei, mas um pai disciplina um filho, a fim de construir o seu caráter e demonstrar o seu amor. Deixa eu repetir. Um juiz castiga um criminoso, a fim de preservar a lei, mas um pai disciplina um filho, a fim de construir seu caráter e demonstrar o seu amor. Então, irmãos, o que fazer então? Diante de tudo aquilo que nós ouvimos, a primeira coisa que você e eu temos que ter em mente, que nós devemos encher a nossa mente de esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Este texto aqui faz eco com Filipenses 4:8,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, seja isto que ocupe a vossa mente. Encha a sua mente de coisas boas, de coisas positivas, de coisas que vão trazer esperança para você e para as pessoas que estão à sua volta. Nós somos, irmãos, discípulos de Jesus. Nós temos todas as promessas que precisamos para ter esperança. Segunda coisa, irmãos, você e eu, enquanto esperamos, nós fazemos. A nossa esperança não é uma esperança estática, imóvel, mas é uma esperança que faz. Salmo de número 37 nos ajuda muito a entender. Se a sua Bíblia está na sua mão aí, por favor, abra no Salmo 37, uma passagem muito conhecida, que diz assim, verso 3 a 5, confia no Senhor e faz o bem, agrade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Notem, confia no Senhor e faz o bem. Então, irmãos, enquanto nós esperamos, nós fazemos. A nossa esperança é uma esperança andante. Terceiro, você e eu temos que nos arrepender sempre. E arrependimento genuíno. Porque o pecado, quando não confessado, quando não abandonado, ele é adubado, ele é fertilizado, ele é irrigado pelo inimigo de nossas almas, gerando em nós desespero, medo, pânico, pavor. Aí o seu coração é assaltado pela dúvida. Confesse os seus pecados, arrependa-se dos seus pecados. E por último, faça uma análise honesta da sua vida. Honesta. E você vai ver que você tem mais motivos para ter esperança do que desesperança. Se você fizesse uma análise honesta da sua vida, com certeza você teria mais adoração do que lamentação. Você e eu reclamamos muito o pouco que nos falta e agradecemos pouco o muito que temos. Faça uma análise da sua vida. O Senhor tem nos dado tanta coisa, irmãos. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é gracioso. Então, irmãos, hoje é dia de trazer à memória o que tem trazido prejuízo para a nossa vida, para que depois você traga à memória aquilo que pode mudar para melhor a sua vida. Jeremias chegou ao seguinte: olha, eu já trouxe à memória coisa demais para me dar desesperança, agora chega, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aí, irmãos, ele elenca 8 coisas que eu vou mandar para vocês pelas redes sociais. O Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor não rejeita o seu povo, o Senhor nos ama em meio à nossa dor, o Senhor não tem prazer em corrigir o seu povo, o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor nos disciplina e não devemos queixar, pois é prova de amor. Vamos orar neste momento. Curve a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos.
Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a tirar essas coisas que têm trazido tanta desesperança ao nosso coração, principalmente nesses dias, ó Pai. Que o nosso coração possa ser inundado de esperança, ó Pai. Que nós possamos, assim como Jeremias, elencar coisas que geram esperanças em nós. Que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é amoroso, Pai. Que nós possamos, nestes dias, ó Pai, nos apropriar com mais intensidade as verdades contidas em Tua palavra, Deus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor agora com o hino de número 400. E logo depois eu vou impetrar a bênção. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela Tua redenção, e teremos jubilosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Irmãos, vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a doçura do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.